habitual, às segundas-feiras chega o comentário de Jorge Queira, já aqui ao meu lado. Como é que vai, meu amigo? Agora vou bem, agora estou consigo no Porto Canal. Vem aí de azul, é tudo a condizer. Eu sei fazer o pandanzinho, exatamente, aqui com o clube, às vezes lá me engano. Relógio, lenço, lé com lé, cré com cré. Exatamente, é isso mesmo. Vamos ao que interessa. Vamos a isso. Hoje o tema é Cavaco Silva, que disse que ninguém confia num país ingovernável. Palavras sábias do nosso Presidente. Há que respeitar o nosso Presidente e ele diz coisas bem acertadas. Bom, visto que ninguém confia num país ingovernável, só vou colocar aqui questões um pouco retóricas para nós tentarmos, digamos, perceber qual era a mensagem. Num país ingovernável, será que ele quis dizer que se desse posse a um governo de esquerda, isto transformava-se num caos? Se calhar é isso que queria dizer, não sei. Eu poderia querer dizer que também se pode transformar num país ingovernável se ele der posse, como deu, a um governo minoritário, que vai demorar 15 dias, segundo se diz. Podemos bater um recorde. Portugal consegue fazer história. 15 dias de governo. Caramba. Ou seja, ele próprio também estaria a fazer uma autorreflexão. Ele próprio também contribuiu para o governo mais curto da história de Portugal. Não deixa de fazer história, como já fez noutras questões. Por isso também pode ser isso que ele queria dizer, embora eu duvide. Depois também podemos colocar a questão, mas nós temos sido um país governado, sem que eu queira criar aqui uns trocadilhos linguísticos, temos sido um país governado? Ou quem tem estado lá tem-se governado à custa do país? Porque, de facto, se temos sido um país governado, não temos sido grande coisa, porque os nossos indicadores de desemprego, de taxa de déficit, o próprio ranking, somos lixo. Ou seja, se isso é governo, prefiro um governo como a Bélgica teve, que durante acho que 1 ano e meio não teve governo. Teve governo. E o país lá foi, o que significa lá foi, não, sem se afundar, continuou. E continuou, o que significa que tem instituições fortes, que as pessoas têm responsabilidade e não precisam, digamos assim, de um encarregado de educação que lhes ponha a rédea curta para que os cidadãos saibam o que é que têm que fazer. Por isso, esta pergunta, ninguém confia num país ingovernável, é de certa forma um abanar com a possibilidade de um papão vir aí, pela esquerda, terrível, e aí coloca-se a questão, mas há votos que valem mais uns que os outros, quem votou no PSD e no CDS, só são questões, eu não me quero posicionar, porque acho que as pessoas conseguem refletir, umas naturalmente tenderão mais para um tipo de resposta que outros, mas os votos do PSD os votos da coligação, chamamos assim, não valem mais do que os outros votos. Claro que também se pode dizer, mas eu quando votei no PS, eu queria votar, ou quando eu votei no Bloco de Esquerda, há quem diga isso, votei no Bloco de Esquerda porque queria votar contra o PSD, mas também não queria votar no PS. Foi por isso que votei no Bloco de Esquerda, mas isto é quase como nos penaltis, mas fizeste penalti, se foi com a mão, se foi com o pé, se foi sem querer, votaste, não é? Temos que também ter, o voto também é um ato de responsabilidade, não dá para depois voltar atrás, é quase quando se falha um penalti, não se pode dizer ao árbitro, olha, eu estava a brincar, se você deixasse marcar outra vez, dava jeito. Por isso esta frase do professor Cavaco Silva, e remete, e aí é que eu queria tocar um pouco mais, para além destas perguntas retóricas que naturalmente a frase encerra, na minha perspectiva, embora nós todos percebamos naturalmente a tendência que ela própria engloba, é ninguém confia. A palavra confiança. A palavra confiança é uma palavra vital hoje em dia nas relações, nos negócios e na política. Eu recordo que o próprio slogan, acho que do PS, era o voto de confiança. Ao fim e ao cabo, quando se pede um voto, confia em nós. Porquê? Depois cada partido tenta esgrimir os argumentos que lhes parecem mais válidos, mas eu tenho, há um homem fantástico, eu li aqui há tempos um artigo dele chamado Armando Pérez, que ele é professor na Norwegian School of Economics, portanto um homem capaz, um homem que faz um estudo da realidade social, política e económica profundo, e ele diz que há dois tipos de mercados, os mercados incompletos e os mercados completos. O que é que são mercados completos? São mercados onde as pessoas confiam uns nos outros. Eu encomendei uns computadores, até é verdade isto, e eles disseram, não se preocupe, segunda-feira tenho aí os computadores. Só porque é que essa segunda-feira, ele não me disse qual eram as segunda, eu pensei que era na última, já andei a telefonar, e eles hoje deixaram lá ficar dois, mas não estão montados. Ou seja, em Portugal vivemos um mercado incompleto, onde a confiança não existe. O que existe é a desconfiança. A desconfiança permanece. E quando a desconfiança, nos mercados completos, como por exemplo nos países escandinavos, não. Há um grande grau de confiança nas instituições e nas pessoas. Aqui até uma simples coisa, emprestas-me um livro, trazes para a semana, trago.
é natural que ele não traga para a semana, nem passado 15 dias, e que ele esteja a telefonar. Vive-se culturalmente bem com estas, não diria aldrabices, parece-me até um termo excessivo, mas com estas desconformidades com as expectativas. Por isso, nestes mercados incompletos, que é o caso, o que acaba por surgir é uma enorme desconfiança. Há estudos da OCDE que colocam Portugal, as pessoas desconfiam umas das outras. Somos o pior país da Europa, mais desconfiados que nós, só a Turquia. E a Turquia não é bem a Europa, não é? É um misto. É um misto. Foi só para ficarmos em último, meteram ali a Turquia. Nós somos dos países que desconfiam mais uns nos outros. E depois aí isso remete sempre para muita litigância. Os tribunais, quando há uma desconformidade, enfim, eu prometi um serviço que não cumpri, ou alguém não me pagou aquilo que eu fiz, vai para tribunal. Só que os tribunais é preciso mais, os tribunais têm mais folhas do que as assinaturas que são precisas para uma candidatura à presidência, que eu já fiz as contas, são 50 resmas de papel. É verdade este número. E então, a desconfiança, aqui confiar e desconfiar, a confiança, este autor, que eu achei interessante, a forma como ele diz, faz com que os países com maiores níveis de confiança, como são os países nórdicos, há uma melhor governação e há uma maior igualdade da distribuição de rendimentos, o que não deixa de ser interessante para uma sociedade. E os países onde a confiança é menor, e ele explica muito bem, onde a confiança é menor, há uma baixa qualidade da governação. Eu gosto porque ele é um homem eufemista, trata as coisas com suavidade. Menor qualidade de governação. Isto em português chama-se incompetência. Não é? Mas ele foi soft. Foi ligeiro. Foi ligeiro. Ou seja, são incompetentes. E como é que ele explica esta incompetência? Por exemplo, há um estudo que diz que a Itália... Não é um estudo, isto é uma realidade. A Itália do Norte é muito mais competitiva do que a Itália do Sul. Um homem chamado Robert Putman fez um estudo. E como é que ele chegou a esta conclusão? Esta conclusão, que é um facto, todos nós sabemos. Porque a Itália do Sul é mais desconfiada. A máfia, os esquemas, os compadrios, não se faz nada sem se falar com quem manda um bocado ali no quarteirão. E mesmo para se contratar um canalizador na Itália do Sul, enfim, Nápoles e por aí fora, até à Sicília, o canalizador tem que ser amigo, porque senão eles pensam que vão lá meter uma bucha e vão meter qualquer coisa e vão enganar. Um mecânico também tem que ser um amigo, não é um mecânico qualquer. Já na Itália do Norte, não. É aquele que for mais capaz e aquele que fizer o melhor preço. Por isso, na Itália do Norte, o que prevalece é a competência. Na Itália do Sul, o que prevalece é o compadrio e a amizade. E isso também é transponível para o mercado português, onde ele diz que as relações comerciais, quando são baseadas em conhecimento, em conhecidos, como baseamos as nossas... Enfim, vocês não convidam aqui pessoas que são conhecidas, é porque acham que têm algo a acrescentar, naturalmente. Isso é que faz, digamos, as organizações fulgurantes e digamos, competitivas. Diz ele, e bem, quando as relações comerciais são baseadas em conhecimentos, torna a competência secundária. E isto remete aqui para o país. Como é que isto que se transformou numa partidocracia, em que temos que nos ajudar uns aos outros, daí a distribuição dos cargos, Claro. a própria governance chegou a... Ou seja, o Instituto de Emprego tem que ter um homem da confiança do governo, seja este ou outro qualquer. O Ministério da Saúde, da Saúde da Região Norte tem que ter um do partido, independentemente de ser competente. O meu amigo até podia ser mais competente, mas não é do partido. E eu quero é alguém de confiança, que seja um pau mandado e que faça aquilo que eu quero. E que me dê também alguns jeitos. Porquê? Porque ele também me dá os jeitos a mim e é o chamado toma lá, dá cá. Isso torna as sociedades, como ele diz, ou seja, esta distribuição de simpatias leva a um tratamento especial, é tipo um special one, aquele boy que está lá a fazer as coisas, que é a moeda de troca da confiança. No minuto diria que, de facto, a partidarização de todas as áreas da sociedade civil e económica torna-se um bocadinho de rabo na boca e que leva à baixa qualidade da governança, a chamada incompetência. Porque se nós somos um país muito desconfiado, e acabaria, se calhar, com uma história muito curta, naturalmente, e menos séria, que eu acho que fiz aqui um statement demasiado político. Fez aqui Exatamente. Um estudo. Exato, um estudo. Mas há uma história que nós somos desconfiados, que é: um homem foi para fora trabalhar, a mulher ficou em casa sozinha, e quando ele chegou, ele estava para chegar num sábado, mas lá acelerou o trabalho e chegou na sexta. Chegou, portanto, um dia antes a casa. Não foi boa ideia. Não foi ideia, é o que eu digo sempre, melhor é telefonar, não quero fazer surpresas. Exato, pode haver demasiadas. E o que aconteceu foi, quando o homem chega à casa, vai ao quarto e vê 4 pés na cama, Sim. 2 sobrepostos. E ele era um bocado cowboy, pega na pistola, pum, 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 matou
quem estava na cama. Uma tragédia. A mulher aparece de outra divisão da casa e disse: o que é que tu foste fazer? Tu acabas de matar os meus queridos sogros. Os teus pais, portanto. Ou seja, e o homem ficou... Ou seja, porque nunca ninguém... Porque ela disse: os teus pais vieram para aqui para me fazer companhia, porque eu estava sozinha. Mas aquele homem, tão desconfiado, nem quis ver mais nada, bastou-lhe ver 4 pés, imaginou logo que havia ali um problema de traição. Por isso, primeiro, levantemos o lençol e levantemos um pouco do véu. Foi o que eu tentei fazer em relação à confiança e à desconfiança. Temos que confiar mais nas pessoas, não necessariamente nos partidos. Seria esta a mensagem. Muito bem. Obrigado. Jorge Queira, muito obrigado. Foi um gosto ouvi-lo. Magnífico esta intervenção. Só falta mesmo dar-lhe conta do tempo para amanhã, terça-feira. Vamos ver o quadro que já está aí.